para a gente e eu quero ver quem que vai, nesse momento, participar com a gente do outro lado. O Dragão Mil Grau está com a gente aqui e o Adson José Batista também. Ó, reportagem dose dupla aqui para falar com você. Seja bem-vindo, Adson, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer falar com vocês e ainda mais falar num dia tão importante, tão especial, que é o aniversário do Atlético. Adson, um privilégio nesse momento ter essa possibilidade de conversar com você. Quero agradecer aqui a todos que nesse momento interagem com a gente. Vocês podem ficar à vontade para mandar pergunta. 2 setoristas aqui, um do passado e outra do presente. Natália, então, vou te dar a possibilidade de conversar com o Adson nesse momento e faça a sua pergunta. Quase não faço isso, né, Rafa? Conversar com o Adson. Você quase não fala com ele. Acho que ele já tá de saco cheio de mim, né, Adson? Não, que isso, eu te respeito, você é uma grande profissional. Aliás, 2 grandes profissionais, pessoas honestas, corretas, que sempre informou sem agredir e sempre respeitou o Atlético e a todos nós. Adson, obrigado pelas palavras. A minha geração é um pouco mais recente, né? Então, a minha lembrança do Atlético é uma lembrança mais recente. Na minha visão, o Atlético mudou muito de patamar depois que você chegou. Você tem noção da importância que você tem para a história do Atlético? Você se enxerga aí. Muita gente considera você o maior dirigente da história do clube. Você se considera? Você enxerga isso? Não, eu sei que eu tenho a minha importância, eu tenho as minhas origens, minhas convicções, meus princípios, né? Desde que eu cheguei no Atlético, eu cheguei com desconfiança, isso é normal, né? Ninguém me conhecia, mas eu sempre fui muito correto com as coisas e sempre defendi os meus princípios, né? Sempre fazer o futebol ser uma referência positiva, de caráter, de honradez, né? Então, acima de tudo, eu gosto do que eu faço. Então, ao longo desses quase 15 anos, que eu estou indo para 15 anos, eu nunca tive nada que desabonasse a minha pessoa, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não dou margem para ninguém, não quero ficar bilionário, não quero ficar milionário, eu quero ser um cara correto e defender o Atlético acima de tudo, que foi o clube que me abraçou. E ao longo desses anos, que são muitos anos, você se torna uma pessoa importante, porque você faz por merecer. Então eu trouxe muitas pessoas que hoje me respeitam, que no passado às vezes não respeitava tanto, né? E é evidente que futebol ele é muito momento, né? Em alguns momentos que o clube às vezes não consegue ter uma sequência de resultados, às vezes você é questionado e tal, mas o mais importante é você ter convicção e tentar fazer o certo. Quando por ser um jogo, às vezes a equipe, os jogadores, que você depende de pessoas, as coisas não acontecem, você tem que buscar um plano B. Eu sempre digo isso. Sempre buscar uma alternativa. Você não pode deixar o clube ficar definhando. Já definhou em algumas vezes, porque a gente não tinha condição financeira para poder fazer investimento. O atleta sempre trabalha no limite, porque a gente trabalha com muito pouco para brigar com clubes grandes, fortes, mas é um desafio que eu gosto e eu vejo o clube crescendo. Mesmo quando a gente caiu, a nossa marca foi muito valorizada. Ela foi muito exposta positivamente, porque a Série A ela é um veículo de força incalculável, né? Então, a gente tem que valorizar muito e estar feliz de estar na Série A, porque é o maior objetivo de qualquer clube estar disputando o maior campeonato do país. Enquanto nós estamos falando aqui, o perfil da Sagres já entrou aqui também. Alguém perguntando, eu quero saber quem é, quem foi. Eu desconfio quem seja. Adson, é verdade que você já ganhou do Atlético como jogador? Ganhei. O Atlético vivia uma fase muito difícil, né? Eu jogava no craque, e a gente jogou 10 horas da manhã no Olímpico, né? Foi em 2007, e eu joguei nesse jogo, a gente ganhou do Atlético, né? O Atlético passava por um momento muito difícil, salários atrasados, tudo eu vejo que filosofia, né? Filosofia de trabalho, filosofia de fazer as coisas, né? Você nunca tem dinheiro para determinadas coisas. Se você não enfrentar e não tiver coragem para buscar esses desafios, você nunca vai fazer. E hoje eu vejo o Atlético, um clube muito respeitado fora até do país, fora do nosso estado, né? Conquistou um espaço muito importante no futebol brasileiro. Hoje o Atlético é sinônimo de credibilidade,
de um clube que profissional, que tem organização interna, um clube mais limpo do Brasil, clube que tem estádio particular. Então, hoje o Atlético ele é um clube que caminha passos largos para chegar a um objetivo maior. Mas com humildade, com o pé no chão, sem arrogância, sem soberba, porque futebol, quando você tem essas empolgações, você paga um preço altíssimo e com certeza você pode ter certeza que você vai estar na descendente. E isso a gente tem muita experiência, muito sofrimento, muita coisa que a vida nos ensinou. Então eu não empolgo nada. Futebol, a vitória de hoje, se você não souber administrar ela, é a derrota de amanhã. Você falou agora há pouco 2007, aí já teve gente nos corrigindo aqui. 97, até porque 2007 você já estava como diretor, né? Ixi, já estava gordo já, né? Agora eu já estou melhor, minha saúde está melhor, né? Graças a Deus. E eu estou me sentindo muito bem, momento bom, muito apreensivo, né, Rafael e Natália, porque é um momento que nós estamos convivendo que eu nunca convivi na minha vida. Em 2013, eu passei por dificuldades que eu nunca esperava passar no futebol, né? O Atlético foi totalmente abandonado por praticamente todo, pelos problemas do momento, quase caímos para a terceira. Então, ficou eu e o Jovair ali, e poucas pessoas, né, que abandonaram. Torcer para o Atlético era negativo, né? Mas tudo na vida passa. Quando você é sério com as coisas, quando você tem convicção, tudo é superado, né? Agora nós estamos vivendo um momento que você não tem projeção, você fica um pouco sem rumo, né? Uma pandemia que não é culpa de ninguém, né? Só Deus para nos iluminar, porque o futebol, eu fico imaginando e preocupado a todo momento, a CBF, que é a dona dos campeonatos, que é a nossa liderança maior, né? Que coordena os campeonatos, ela não tem o que falar. Então, nesse momento, a gente não tem parâmetro, né? Perde os patrocínios todos, aí vem muitas dúvidas, né? Já pensou se encerrar o campeonato e não tiver campeonato esse ano? Você tem que fechar as portas do clube. Olha que coisa mais negativa, né? Então, eu espero que isso passe mais rápido, que nosso país, dentro da força do brasileiro, possa superar esse momento e a gente enfrentar de frente. Qualquer problema tem que ser enfrentado de frente. Mas esse momento é um momento de muita preocupação, porque a gente está um pouco sem norte, né, Rafael? E nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, eu quero agradecer a todos os torcedores que estão mandando mensagem. Com certeza está passando aí na sua tela e você está vendo o quanto a torcida do Atlético tem um sentimento de adoração por você. Daqui a pouco, no finalzinho da nossa live, eu vou registrar alguns torcedores. Mas uma pergunta que eu já vi frequente aqui, e obviamente que eu vou falar igual você. Esse é o momento de buscar alternativas, de buscar a criatividade. Tem como, por exemplo, vocês, nesse momento de paralisação, fazer algum tipo de iniciativa? Eu vi aqui gente pedindo sócio-torcedor. E por que eu estou falando isso? Eu sei que o Fortaleza, nesse momento de paralisação dos campeonatos, o Fortaleza está conseguindo alavancar o projeto de sócio-torcedor dele através de algumas iniciativas, está tendo adesão, pedido de ajuda. O Atlético pensa algo nesse sentido? Buscar alguma alternativa nesse momento de estabilidade, Adson? Nós estamos estudando várias situações. Nosso marketing está trabalhando muito bem. Há pouco, com uma live, né, que foi muito importante aí para o Atlético, no dia do seu aniversário, 83 anos, importantíssimo, né? Eu não tive nem como participar, porque eu estou usando o Instagram do Atlético, né? E eu não domino muito as redes sociais, que a gente também não pode, a todo momento, só tá envolvido com isso, porque você nem trabalha, né? Eu tenho que focar, eu tenho responsabilidade demais, né? E ainda mais as pessoas que me respeitam, que gostam de mim, eu tenho que provar para eles todo dia quem eu sou, né? Você não adianta ser honesto, daqui a pouco você comete um erro. Então você tem que estar vigilante e a todo momento fazendo o melhor para sempre proteger o clube e a honra da gente, né? Então, dentro disso, a gente está estudando com o Márcio algumas coisas, mas a gente fica meio travado, viu, Rafael? É muito fácil as pessoas cobrar, falar. Hoje você não pode nem sair de casa. Apesar que eu, todos os dias, só não fui no Atlético no sábado e no domingo, porque tem 3, 4 pessoas lá para a gente administrar algumas coisas, porque o clube não pode ficar parado. E, logicamente, a gente tem mais de 200 funcionários, se for contar
todos os jogadores, né? Porque tem CLT, é funcionário. A gente está todo mundo em casa, né? É um momento que eu jamais pensei em passar e entender, né? Estou procurando entender e pedindo a Deus que nos ilumine a superar, porque é vida, né? Não adianta nós pensarmos em fazer um monte de coisas se vir essa doença e tirar um de nós, né? Então, nesse momento a gente tem que preocupar com a vida, apesar de que eu acho que no final desse mês a gente tem que fazer um balanço geral, nossos governantes, né? Entender que daqui a pouco nós vamos ter que enfrentar de frente e procurar superar essa diversidade, porque a vida não pode parar. Natália Freitas, Adson Batista com a gente hoje nessa live aqui, através do perfil do Futebol de Goiás. É uma forma, um canal que a gente busca homenagear o Atlético, homenagear você, torcedor, pelos 83 anos de fundação. Agora há pouco nós falávamos sobre o pioneirismo do Atlético, primeiro time da capital, primeiro campeão goiano, primeiro campeão brasileiro. Isso tanto no torneio da integração nacional, que é considerado uma competição nacional propriamente, ou da Série C de 1990. E a Natália Freitas também conversa com o Adson Batista nessa live. Adson, são 83 anos do Atlético, desses 83 você em 14, né? Caminhando para o seu 15º ano à frente do Atlético. Quando você chegou no Atlético, era um cenário bem complicado. É claro que a gente tem que ter o pensamento otimista sempre e sonhar alto, mas quando você chegou, pegou o Atlético naquela situação, você imaginava que 14 anos depois o Atlético já teria tido aí indo para a sua 5ª participação na Série A, com o seu estádio próprio e com um centro de treinamentos que é elogiado pelo Brasil inteiro? Olha, eu não imaginava, não. Eu vou ser sincero, né? Eu queria fazer o Atlético campeão goiano. Esse era o maior desafio da minha vida. E mesmo porque ganhar um título de verdade, né? Porque eu nunca tinha ganhado, eu já achava que eu era o maior pé frio do mundo, né? E isso era tudo balela, porque não existe isso. Você tem que acreditar e trabalhar. Hoje nós temos 5 títulos estaduais e não é fácil ganhar título do Campeonato Goiano, é dificílimo, né? Ainda mais com Goiás, com Vila, com vários clubes do interior aí que entra para jogar com a gente sempre com a faca entre os dentes, né? Então, não é fácil ser campeão, né? E a gente conseguiu 5, o Atlético só tinha 9, hoje nós temos 14, estávamos caminhando esse ano aí para ser o 15º, né? Para tentar daqui a pouco passar o Vila Nova, que é um clube que tem muita tradição e história bonita, uma torcida também maravilhosa, né? Eu sou realista e reconheço isso, né? E também enfrentar o Goiás, que é o clube que tem maior poder de investimento, é o maior clube em termos de estar na Série A há muitos anos, né? Tem muita experiência, tem grandes dirigentes. Então, enfrentar, ser campeão não é fácil. Então, o maior desafio meu era esse. E a gente foi dando passos firmes, né? Fomos conquistando. Eu digo sempre que o maior título que nós conseguimos foi o 2007, porque talvez eu nem estaria aqui, né? E futebol não é só dinheiro. Não é só dinheiro, porque senão a gente não tinha ganhado o Goiás naquela época. O Goiás estava na Libertadores, tinha Petkovic. Eu lembro muito bem que o salário do Genin naquela época, ele pagava uns 3 meses de salário do atleta, tudo, né? Em todos os custos do clube, né? Então, folha e custo do clube, né? Então, futebol, o importante do futebol, a magia do futebol, que não é 100% o Flamengo vai bater em todo mundo. Ele vai ter probabilidade, é muito maior, porque ele tem os melhores jogadores do Brasil. Mas se você tiver competitividade, se você tiver condição de ter um time corajoso, é o que eu estou falando sempre para os nossos jogadores, nós temos que ter um time corajoso, né? E eu tenho muita confiança nesse grupo, né? Esse grupo é um grupo de homens, de pessoas do bem. Eu fico até acanhado, até com dificuldade, porque eu gosto de ter credibilidade, para poder discutir com eles uma readequação, porque eles também vão ter que entender esse momento difícil, que eu espero que acabe logo, que acabou logo, não tem isso, né? Nós vamos seguir nossa vida, porque o jogador precisa realmente ganhar o dinheiro dele, porque ele tem carreira curta, né? Eu sempre prego isso, e a gente, para poder ter credibilidade, para a gente ter respeito das pessoas, você tem que ser sério, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser assim. É assim que eu trabalho com os jogadores. Eu confio no nosso grupo, apesar de que se esse campeonato começar em junho, nós tivermos que jogar quarto domingo, não ter tempo para treinar, nosso elenco é muito curto. Nós precisamos de algumas peças. Como é que eu vou contratar umas peças se a gente não tem norte nenhum?
né? Porque esse momento não tem como eu te dizer nada, né? Eu estou aqui mantendo o equilíbrio com toda grandeza possível, mas a gente não tem um rumo definido. Agora, eu tenho muita confiança em Deus, né? Eu tenho confiança de pedir a Deus, né? Porque esse ano é muito importante para o Atlético. Ontem mesmo eu vi um site aí, divulgou as folhas de pagamento dos clubes, né? O Atlético é a menor folha. Então, nós já caímos? Não. Nós temos que ter o Scioli, um time corajoso, um time chato, porque nós temos condição de ser um time chato nesse campeonato e atingir nosso objetivo, né? Então, a gente honrar com os jogadores, isso é o mais importante, e eu quero trabalhar muito para que isso aconteça. E muito feliz de ver o Atlético ter crescido tanto ao longo desses anos, né? Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos... Meu irmão falecido, que morreu no primeiro ano que eu cheguei no Atlético, ele foi até me levar no Atlético lá e falou para mim, você não vai do jeito que você é, você não fica aqui 10 dias, porque lá era uma bagunça, né? Portaria não existia, quem quisesse entrava, muro tinha 1,5 metro. Escritório era uma árvore. Não tinha nada, né? Infelizmente. Eu não estou criticando ninguém, porque se o Atlético existe hoje é porque algumas pessoas lá atrás conseguiu fazer com que ele sobrevivesse, né? Mas foi um momento de muita dificuldade. Eu agradeço muito naquela época o Wilson Carlos, o Valdivino, principalmente o Valdivino, porque o Valdivino me deu sustentação muitos anos. Depois eu tenho que agradecer muito o Maurício Sampaio, que me ajudou muito, um momento importante, né? E um cara que é sempre do meu lado 24 horas é o Jovair, né? O Jovair é um cara muito torcedor e cada dia mais ele está se tornando um dirigente, um cara equilibrado, um cara que politicamente nos ajuda muito, né? E 24 horas preocupado com o Atlético, que não está ali para tirar nada do Atlético, está ali só para ver o Atlético bem. E é uma pessoa de bem que eu respeito muito. Nós estamos com muita gente participando aqui. O goleiro Márcio já deu as caras. Eu vi aqui também o Dragolino. Um abraço para o Dragolino. Tem um perfil VJ, eu não conheço, mas depois a Natália Freitas vai registrar para a gente. Adson, você sabe que nós somos jornalistas e mais do que pesquisadores, estamos aqui na conexão através do Futebol de Goiás para falar um pouquinho sobre história. Eu quero ouvir de você ao que agora há pouco você falava o seguinte. O Vitor Júnior. Um abraço pro Vitor Júnior. Vitor Júnior jogou no Dragão. Jogou muito, né? Na verdade, eu queria até que ele ficasse. Agora, futebol é momento, né? Aquele momento de 2011, ele fez um excelente campeonato, fantástico, fez um contrato de 5 anos com o Corinthians, deve ter ficado muito rico, porque 5 anos de contrato, ele fez um grande contrato e merece. É um cara que foi muito importante para nós, honrou nossa camisa, jogador rápido, competitivo, corajoso. Acredito que o Atlético também foi muito importante para ele. 2011, eu particularmente, eu acredito que foi um dos melhores anos da história do Atlético. Na Série A, além de ter conquistado o bicampeonato em 2011, o Atlético conseguiu ali, se manter em uma campanha regular no Campeonato Brasileiro, a ponto de ter ido para a Sul-Americana. Eu reputo um dos melhores anos, uma das melhores temporadas. E você? Foi muito bom, né? Foi muito bom. Mas teve grandes temporadas também. Eu não consigo nem escolher. Em 2011, o Galvão Bueno, algumas pessoas chamavam o Barceloninha do Cerrado. Ninguém... eu gosto de lembrar pela lembrança positiva. Jamais achar que somos isso ou aquilo. Porque futebol, eu te volto a dizer, a vitória de hoje, se você não souber administrar ela, é a derrota de amanhã, né? Então, a gente tem que ter muito pé no chão, saber respeitar os adversários. Eu não gosto de chacota contra adversários. Ano passado mesmo a gente ganhou o título do Goiás. E em momento nenhum eu quis fazer chacota, porque eu tenho experiência suficiente que isso não cabe no futebol. Isso faz torcedor criar polêmica desnecessária, faz criar violência. Eu acho que aquela brincadeira saudável entre torcedores é uma coisa saudável e importante no futebol. Mas nós, dirigentes, não temos condição para fazer isso, porque a gente pode fomentar a violência e isso eu não quero. Agora há pouco o Vitor Júnior falou aqui da importância do Atlético, de você reconhecendo também a sua importância para a carreira dele. Nath, quem está assistindo a gente aí? Manda um abraço para o Álvaro de Castro, ele tá firme, de olho tá monitorando. Aí, tá monitorando. Álvaro, que é muito gente boa e ajuda muito o trabalho da gente aqui. E tem uma pergunta também do João Paulo de Medeiros. Ele perguntando, Adson, conta um pouco dos bastidores daquela viagem para o Chile em 2012.
Como que foi levar o time pela primeira vez para uma viagem ao exterior? Olha, foi fantástico, né? Primeiro, eu quero agradecer as pessoas aí que reconhecem em mim uma pessoa capaz, séria. Isso faz com que eu, cada dia mais, me preocupe com meu nome, com os cuidados necessários para que eu seja uma pessoa, que as crianças veem em mim uma pessoa de bem, uma pessoa referência, uma pessoa com caráter, né? E sobre o Álvaro, o Paulo, a Muriele, a Angélica, o André, que são pessoas da comunicação do Atlético, eu quero parabenizá-los, porque eles têm feito um trabalho nos últimos dias fantástico. O clube está paradíssimo e eles estão lá trabalhando 24 horas para interagir, para a marca do clube ficar em atividade. Até alguns patrocinadores aí que não acreditaram na gente nesse momento, né? Eu acho que companheiro tem que estar na hora, em qualquer momento, juntos, né? E o Atlético é uma marca muito séria. O Atlético trabalha suas redes sociais em triplo, nem em dobro, não, nesse momento que talvez a gente não dá visibilidade dos jogos, né? Então eu peço aos patrocinadores para enxergar isso, porque é um clube realmente cuida muito bem disso. Sobre a viagem do Chile, ela foi uma viagem importantíssimo na história do Atlético. É mais um legado que eu tenho anotadinho, né? Porque o dia que eu sair do Atlético, eu vou lá expor, porque tem muita gente, pouca gente, aliás, pouca gente, eu não posso reclamar não, que não enxerga as coisas, tem mente muito curta, né? Mas eu não tenho, né? Então, eu vou... esse foi um grande legado, o Atlético disputar uma competição internacional. Isso foi fantástico, né? E o Atlético quase passou, porque fez uma partida muito boa aqui em Goiânia, né? Mas nosso time estava muito com a autoestima baixa, o time estava muito abatido já no brasileiro, né? E futebol, se você não tiver com a confiança em alta, você não compete bem, né? Então foi isso que aconteceu. Nós fomos para o Chile, um país fantástico, lindo, limpo, muito limpo, parece a Europa, né? Até me estranhou agora há pouco ver o Chile lá naquela guerra danada interna lá, né? Porque eu não esperava um país tão representativo, tão organizado, né? Mas quem entende dos problemas internos são eles. Mas um país muito limpo, organizado, nós somos muito bem recebidos, um país de pessoas educadas. E foi muito importante, foi muito bom. A gente foi com a cabeça erguida, né? E demarcando terreno. E até hoje eu tenho algumas coisas que eu trouxe do Chile, deixei algumas coisas do Atlético lá, que algumas pessoas guardam isso. Então foi muito importante para nós e foi um passo importante para o engrandecimento do Atlético. O Atlético que participou em 2012, esse confronto que o Adson está falando, aconteceu no estádio São Carlos de Apoquindo contra a equipe do Universidade Católica, na fase internacional da Copa Sul-Americana. Adson, agora há pouco, me chamou a atenção quando você falou o seguinte: nós estávamos indo para o nosso 15º Goiano. Para você, o Goiano já acabou? Já foi? Já foi, né? Vamos ser verdadeiros, não adianta. O carro-chefe é o Brasileirão. Os times do interior já dispensou os jogadores. Só tem Atlético, Goiás e Vila, né? Então, não adianta. Eu acho que vai ter... O presidente da federação tem me colocado que ele vai esperar uma normativa da FIFA, né? Eu espero que essa normativa tenha que declarar um campeão. E se tem um campeão, já que não tem jeito de jogar, o atleta estava na frente. Nós fizemos um campeonato limpo e honesto, né? Então, vamos aguardar, não quero criar agitação errada, porque eu queria ganhar dentro do campo, que é tão gostoso você ganhar dentro do campo, né? Limpo, né? Mas é uma questão também que independe da gente, né? Porque essa questão aí, essa pandemia aí, ninguém esperava isso. Adson, a gente falou do Álvaro agora há pouco, ele mandou uma pergunta aqui para você e disse que podia falar que era dele. Então, vou fazer a pergunta do Álvaro. Adson, em 2016, o Atlético reinaugurou o Estádio Olímpico e aquele jogo foi emblemático porque o Atlético vencia por 1-0, o gol do Jorginho, e tomou um gol de empate de forma até meio que trágica, né? Vamos dizer assim. Muita gente naquele momento achou que o Atlético cairia de produção. Como que foi para você aquele momento e como que fizeram para aquele time manter a força e seguir até o título? Olha, futebol, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Você não pode nunca acusar golpe, nem nos momentos mais difíceis. Você tem que ter, no meu caso, porque eu estou desde 2006
à frente de tudo. Os presidentes do Atlético foram importantíssimos, deram sustentação, mas ele não era um presidente presente no dia a dia. O dia a dia, ele é tudo no clube. Se você não souber apagar os incêndios, cada jogador, cada pessoa, cada um de nós temos os nossos problemas, temos algumas situações que tem que ser administrada. Você não pode deixar passar nada. E, acima de tudo, quando você tiver algum revés, que você vê o grupo se dedicando, você vê a comissão trabalhando, se você vê todo mundo fazendo o seu melhor, você tem que abraçar os caras. Eu não consigo trabalhar com malandro. Eu sempre falo isso para os jogadores. Eu não consigo trabalhar com mau caráter. Quando você vê jogador anoitecer e aqui não amanhecer no Atlético, é porque algum problema teve. Eu não vou expor a vida de ninguém, porque quando o jogador não vai para o confronto com a entidade e sai pela porta da frente e não cria nenhum problema, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém. Se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou, né? Então, a gente procura sempre agir com essa linha de trabalho, né? E saber administrar os problemas do dia a dia. E eu me considero, ao longo desses 14 anos, que eu fui muito equilibrado em muitos momentos, e a gente vai aprendendo que você não pode, em momento nenhum, futebol é um esporte que ele te cobra fatura a todo momento. Em momento nenhum você pode se achar e começar a empolgar com as coisas, que o tombo é feio e depois para levantar é muito difícil. Então, vai acontecer derrotas, você não pode acostumar a perder, vai acontecer problemas, mas você tem que saber administrar esse problema. E nessa época, nós inaugurando o estádio, esse estádio, quantas coisas eu vi, esse estádio aí é pé frio, esse estádio aí não tem nada disso, né? Você tem que confiar em Deus e ter convicção no trabalho e exigir de todos o melhor cada dia. Isso que nós fizemos, passamos confiança. O Marcelo Cabo foi muito importante naquele momento. O Marcelo Cabo tem um vestiário muito leve, tem uma comunicação muito boa. Isso é muito importante. Sabe trabalhar em conjunto com nós do clube, né? E isso faz a diferença, porque se o treinador for vaidoso, bater no peito, quer mandar em tudo, não vai andar, porque ele tem que fazer a função dele, né? Futebol, antigamente, treinador era Deus. Hoje não. Hoje ele é mais uma peça importante, mas Deus não. E treinador, quando quer ser presidente, dono do clube, que nem eu que estou presidente, que eu não sou eterno, eu não sou dono do clube, né? Ninguém é. Então as pessoas têm que ser inteligentes, saber ter equilíbrio, saber o seu lugar e saber administrar os momentos. Nós estamos com o Adson Batista, presidente do Atlético Clube Goianiense, em uma live toda especial aqui do Futebol de Goiás. Hoje eu estou contando aqui com a presença, com a participação da Natália Freitas, repórter aqui da Rádio Sagres. E, Adson, eu sei o quanto você é organizado, eu sei o quanto você é metódico. E agora saiu essa delimitação, essa regulamentação, melhor dizendo, para que nos próximos 20 dias, de 1º a 20, tem férias. E aí, o que você falou para os jogadores para depois do dia 20? O que está passando pela sua cabeça? Qual foi a ordem que você passou para o Júnior Murtosa e o pessoal da comissão técnica replicar para os jogadores, tendo por base toda essa instabilidade que nós estamos vivendo? Olha, ontem eu fiz um comunicado no grupo de jogadores, no qual eu não participo, né? O Murtosa que participa e o Cota, né? Que são as pessoas próximas a mim. Eu não posso tirar a liberdade deles e, ao mesmo tempo, quando tiver alguma comunicação, tem que ser feito por eles. Porque não tem ninguém para me sentar, que eu gosto de conversar também olho no olho, para passar a verdade, confiança, né? E também ouvi-los, né? Olha, ontem nós fizemos um comunicado, nós alinhamos com os clubes, esperando o governo federal, esperando alguma alternativa, porque o futebol é muito importante nesse país. Nós também temos que ser reconhecidos. E eu sei que o presidente vai ter alguma ideia para nós, porque senão os clubes vão falir. Ainda mais passar de mês isso aí, que vai ser muito complicado. Você perde todos os patrocínios, você perde várias situações, né? E uma coisa até importante que a gente tem que valorizar, por exemplo, a Lustol, o Cristal Alimentos está com a gente nesse momento, né? Que são pessoas que sabem da nossa seriedade, espero que continue nesse momento, né? E logicamente, a gente espera do governo para a gente ter um direcionamento, né? Eu não quero também passar a conta, os problemas só para os jogadores. Nós precisamos discutir juntos e tomar uma decisão que seja importante para todos. Não adianta, nesse momento,
só achar que só vai ganhar, porque todo mundo vai perder um pouco. Não tenha dúvida disso. É um momento que não é, volto a dizer, não é culpa de ninguém, mas é uma provação aí que nós temos que passar por ela. Adson, falando sobre essa reestruturação do Atlético, você acredita que, além dos títulos, né, e das Série A, da Série A que o Atlético disputou com você no comando, você acredita que a sua gestão vai ficar marcada também por conta da reconstrução do estádio Antônio Ascioli? Olha, eu acho que não, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que lá atrás a gente não tinha estrutura nenhuma, tinha que entrar num ônibus aí cedido pelo seu Ismael Maia, que é um grande atleticano, né? E arrumava o ônibus, não cobrava nada do Atlético, a gente precisava de muitas ajudas, né? E aí o Atlético tinha mínima estrutura, ia treinar em umas, porque eu conseguia lá com o prefeito, que é meu amigo, e a gente foi tentando superar, né? Foi tentando superar, foi tentando crescer e acreditando sempre, nunca desanimando. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu não gosto de gente negativa, né? E ao longo desse tempo também foi aparecendo algumas pessoas que foi acreditando, foi confiando, né? E que nos ajudou muito, né? Essa questão do Ascioli aí, o Sebastião foi muito importante, o Jovair importantíssimos, né? Pessoas que pegaram no chifre do boi junto com a gente, porque tem situações que não dá para você fazer sozinho, né? É evidente que eu tenho uma linha e ela é respeitada. Nós começamos lá atrás e fomos ganhando força, credibilidade, né? E isso a torcida vai também enxergando, né? Por mais que tenha uns idiotas que não reconhecem nada, que quanto pior é melhor, mas é minoria e eu não vou entrar nisso, né? Eu preciso valorizar as pessoas que amam o Atlético, as pessoas que amam esse escudo, que beijam esse escudo, que honram essas cores. Esse, para mim, é o mais importante e eu vou sempre trabalhar, porque eu sou um cara que eu faço o que eu gosto. Eu sou apaixonado de futebol. Se você colocar vôlei para mim assistir, eu passo para outro lugar caçando futebol. Até estou meio perdido esses dias, porque eu sou um cara que eu vejo tudo quanto é jogo que você imaginar, né? Eu conheço uma pessoa que é assim, igual eu, o Jovair também, que gosta. Mas o esporte que eu gosto de futebol, faço o que eu gosto. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso para poder não arranhar em nenhum momento a minha imagem. Deixa eu registrar aqui algumas participações rapidinho. Agora há pouco o Dragolino pediu para você lembrar da Água Isa. A Água Isa também é parceira do Atlético, né? Não, aliás, a Água Isa, a água mais gostosa. Aliás, eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou beber. Tô bebendo Água Isa aqui, ó. Aí sim. É a água que eu consumo. Né? Valorizando o patrocinador. Não, mas esse é um patrocinador porque são atleticanos, né? São atleticanos e são o André Maia, né? Que está sempre junto com a gente. E confiou junto com o seu Ismael Maia no Atlético desde o começo do nosso trabalho. Desde 2006, é o patrocinador mais antigo do Atlético. O Gerliezer Paulo, um dos integrantes aqui do Futebol de Goiás, está aqui na live. Adson, o Atlético vem com um modelo administrativo que trouxe o clube até aqui. Essa forma de gestão está próxima do ápice ou para crescer mais será necessário uma outra dinâmica administrativa? Olha, com toda sinceridade, né? A gente vai crescendo passo a passo. Nós tínhamos, quando a gente começou, a área administrativa do Atlético era 3 pessoas, contando comigo e com o Mortosa. Então, assim, hoje... então, a gente, contando comigo com o Mortosa, que tinha mais um, que era o Davi, que depois saiu do Atlético um ano depois, mais ou menos. Então, hoje o Atlético tem um administrativo com várias pessoas. O clube foi crescendo, ele foi precisando de se encorpar. E isso vai acontecendo naturalmente. É evidente que o Atlético é um clube enxuto. Nós não temos condição de ficar criando cabide de emprego. No Atlético, eu sempre digo, as pessoas têm que ser polivalentes. Gente que for lá para trabalhar, para poder fazer de conta, não vai durar um mês. Nós precisamos de gente polivalente. Se ele não está sendo ocupado na função dele, ele está fazendo outra coisa. E é assim que funciona, e as pessoas compram a ideia ao longo do tempo. Adson, são muitas as pessoas, nós já estamos finalizando aqui a nossa live. Eu quero agradecer o privilégio de verdade poder te entrevistar aqui no dia do aniversário do Atlético. Deixa eu registrar aqui algumas participações do Rodrigo, o perfil Bielito, Rodrigo Real, o Magalhães Band, abraço Arthur, meu filho está aqui na live também.
O Mauro Stone, o Dragolino eu já falei, o Matheus, o Brenner, tem gente pedindo aqui o sócio torcedor e o Ram Matos, o Márcio Grey que está aqui, o Matheus Barbosa. É o Bossa, é o Matheus. É o Mateuzinho. Eu achei que era o Matheus Barbosa, Matheus Bossa, Mateuzinho. Abraço, Matheus. Aliás, ô Adson, você já renovou o contrato do Matheus para ele ficar aí eternamente no Atlético? Aliás, eu quero parabenizar o Matheus, né? Porque o Matheus está fazendo um ano impecável. Eu espero que ele termine como ele começou esse ano, né? Porque ano passado ele teve algumas oscilações, mas é um cara querido, um cara do bem, né? Todo mundo erra. O importante é que ele tem acertado muito mais. Mas hoje ele está sendo um jogador fundamental, importantíssimo. Essa parada me preocupa muito, porque a maioria dos jogadores, eles até treinam, porque são profissionais. O atleta trabalha com um grupo muito profissional. Mas o que mais me preocupa é porque o cara treinando sozinho, ele nunca treina como é no clube, sabe? Com a exigência, com a intensidade, com a academia que dá todas as condições, né? Com a estrutura por trás, né? Então a gente precisa... Alimentação. E o Matheus é muito profissional, né? E eu estou muito feliz com ele esse ano, porque ele está muito competitivo, corajoso, ele tem uma definição muito boa, ele tem cheiro de gol, jogador que chuta muito bem, está com confiança. Aliás, eu acho que a posição dele é essa que ele está jogando, como ele disputou o Campeonato Goiano do ano passado. Quando começou a levar ele para segundo volante, ali por dentro, ele não funcionou bem. Então ele tem que jogar ali, é ali que ele está indo bem. Espero que ele seja um destaque nosso nesse ano. Espero que esse campeonato volte o mais rápido possível. Gostei de conceder esse bate-papo aqui tão tranquilo, né? Que você não precisa muito de formalidades, né? Que eu sou assim, eu sou um cara que, igual eu estou conversando com a pessoa, sempre eu converso com vocês, que é meu jeito de ser, né? E gostei muito e espero em outras oportunidades ter a capacidade de passar informações, ser verdadeiro e principalmente estar junto com vocês, que são pessoas de caráter, pessoas profissionais referência nesse estado que nós precisamos valorizar, porque são pessoas de nível acima da média. E você sabe que eu sou franco, de que precisa de falar as verdades, eu vou falar. Mas eu respeito muito, vocês são duas pessoas parecidas, que tiveram aqui no Atlético, a Natália está, e sempre fazendo um trabalho de alto nível, sem agredir, sem ser Globo, né? Porque a Globo gosta de ficar batendo demais, né? E eu acho que no momento nós temos que ser positivo. Não adianta ficar batendo em todo mundo. Por exemplo, o presidente nosso é o Bolsonaro, não é? Eu votei nele. Eu votei nele. Ele tem uma comunicação ruim, tem um monte de coisa? Eu acho que tem. Mas ele é o presidente. Até agora tem os filhos lá que ninguém atura, mas é o presidente. Então nós temos que respeitar ele, é o presidente. Aí os caras ficam fazendo campanha agora, ficam querendo criar mais polêmica. Nós já temos polêmica demais, nós já temos problema demais. Essa pandemia é o maior problema do país, do mundo, né? País. E isso acaba com vidas. E o povo fica fazendo política 24 horas, ninguém suporta mais, né? Então, isso aqui é um desabafo. Sou assim. Esse é o canal, essa é a possibilidade. Eu estou desabafando. A gente tem que dar apoio para o presidente. Hoje eu vi até uma professora fazendo um desabafo lá na frente do presidente. Lá eu até fiquei comovido com aquilo. Né? A mulher com os 2 filhos do lado, chorando, querendo trabalhar. Daqui a pouco nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que trabalhar, os jogadores vão ter que treinar, eles estão cheios de saúde, nós vamos ter que jogar com o estádio vazio, mas não dá para ficar fechado. Evidente que eu respeito o nosso governador, que ele é médico, esse período aí nós vamos entender mais 15 dias, mas daqui a pouco nós vamos ter que enfrentar de frente esse negócio. Infelizmente, vai ser assim, né? A vida é assim. Quem sabe eu vou até morrer disso aí, eu não sei, só Deus que sabe, mas eu vou lutar muito para que isso não aconteça. O Adson, a gente está aqui no perfil do Futebol de Goiás, né? Que é o principal canal que busca resgatar a história do nosso futebol, né? Então, buscando aí, resgatando na sua memória, quem foi o principal jogador que você viu vestindo a camisa do Atlético? O Jorginho chegou aí também. Abraço, Jorginho. Jorginho, aí você vai ter que falar que é o Jorginho, né? Porque ele entrou agora. Hein? O Matheus tem um monte de... Aliás, o Jorginho tá na minha seleção, né? Mas não dá para pôr todo mundo, é muito difícil. Olha, com toda sinceridade, eu não vou ser injusto de falar aqui um nome de um jogador. Eu tenho pessoas que foram importantíssimas, né, ao longo desse período que eu estou no Atlético. Alguns jogadores que eu não posso nunca esquecer deles, né? Que ficaram aqui mais tempo.
né? Hoje, o momento. É o Jorginho, é o Mateuzinho, é o Edson, o Gilvan, que eu gosto demais. Aliás, eu vou até escalar o time todo, porque esses jogadores estão me dando muito orgulho, né? Porque tem jogado com muita vontade, com disposição, bons profissionais, e eu vou enaltecer isso sempre, né? Mas aqueles jogadores ali que começou com a gente lá atrás, né? Que ficou 3, 4, 5, 6 anos, no caso o Márcio, o Robson, que já declarou agora que ama o Vila, beijou o escudo do Vila, mas a história dele de verdade fez no Atlético, né? Por mais respeito que eu tenho pelo Vila, porque o Vila é um clube que eu admiro muito, né? A torcida maravilhosa, mas o Robson fez a história dele no Atlético, né? Onde ele ganhou títulos de verdade, né? Ele comemora o título da Série C no Vila, mas os títulos assim mais difíceis para mim foi contra o Goiás, que disputava Libertadores, né? Série A, que disputou de altíssimo nível. Então, o Márcio, o Jairo, Feltre, Pituca. Pituca, para mim, foi um dos jogadores mais importantes na história do Atlético, né? O Anailson, né? Então, jogadores importantíssimos, Lindomar, né? Eu vi o Valdeir jogar, eu não estava no Atlético, vi Baltazar, vi Júlio César Imperador, grande jogador. Juninho foi um excelente jogador, ele tinha problema de lesão, era um jogador acima da média, todo mundo respeitava. Então eu tenho que sempre falar isso, né? E vai ter um ou outro que a gente esquece. Hoje o momento é do Jorginho, a história é do Jorginho. O Jorginho está muito tempo no Atlético, o cara do bem, o cara de família, um jogador que toda vez que eu chamo ele para poder dar a resposta, ele dá, né? Então é um jogador que eu respeito muito, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Evidente que a gente tem hora que tem que dar uma chamada, falar uma coisa ou outra, é minha função. E eles me respeitam, que eu respeito eles. Hoje é o momento do Matheus, né? Hoje é o momento desses jogadores, mas alguns jogadores foram importantíssimos no Atlético, Marcão, jogadores que ficaram muito tempo no clube, que deu uma característica, deu uma imagem e ajudou a gente nessa recuperação, que foi sem série, sem título goiano, mais de 18, 19 anos, né? Um time totalmente desacreditado, sem estrutura, e nós saímos de sem série para poder chegar na Série A do brasileiro. Então, isso é inédito. Não tem um time no Brasil, desafios, tem um time no Brasil que cresceu mais que o Atlético num período aí de 10 anos, né? Então, o Red Bull, com aquele dinheiro lá, eu também faço um estrago, né? Então, cada um com a sua realidade, mas o Atlético é um clube que dá orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de ver ali pessoas que eu vejo desde 2006, todo jogo tá ali. Essas pessoas, para mim, são importantíssimas, como esses nomes de jogadores que eu acabei de citar aqui, né? E eu espero que não cometi nenhuma injustiça, né? Porque o Gil, que até hoje tem uma camisa dele lá, que eu tenho orgulho disso, ele tem uma camisa na casa dele lá do Atlético, né? Que ele tem orgulho. O Gil, foi engraçado, um cara mandou um DVD dele para mim, e eu, cheio de problemas, cheio de coisa, fui ver o DVD, né? E nem acreditava muito. E ele não, eu vou pro Duco Caxias, né? Eu tentando negociar com ele. Aí, por causa de R$500, na época, eu ofereci 1.000, cheguei a 1.500, ele veio. Então, olha para você ver o que é o futebol. Hoje o homem ganha 600 mil por mês, está milionário. E o Atlético, às vezes, pelo caminho do Atlético, o Atlético fez ele chegar no Cruzeiro, né, onde ele explodiu, fez com que ele chegasse na seleção brasileira, fosse jogador multicampeão, né? O Dida, o Gilson, né? Eu não posso esquecer que são jogadores que me ajudou, que foi muito importante, né? Fábio Oliveira, né? Então, muita gente boa aí que foi importante mais para nós. Pois é, você que está com a gente aqui na live, acompanhando a entrevista com o presidente do Atlético, Adson José Batista, uma forma também do futebol de Goiás reconhecer a trajetória dele, Adson José Batista, que trabalhou no Grêmio Ilmense, mas, sem dúvidas, a história dele está vinculada à história do Atlético. Você já é reconhecido pelo torcedor, reconhecido por muita gente como um dos principais dirigentes da história recente do futebol goiano e, sem dúvidas, um dos maiores do Atlético. Então, agradecendo aqui a todos que estão participando. A gente poderia ficar aqui 2 horas, mas não vou estender muito com você, porque eu sei que amanhã você já vai trabalhar, Adson. Mas agradecendo aqui, tem gente citando o Lindomar, o Juninho, que foram pessoas que você acabou, inclusive, nesse momento citando.
tem o Márcio Drake, tá mandando mensagem aqui toda hora pedindo que quer conhecer você, Adson. Conhecer você é fácil, é só ir no CT, toda hora você tá lá, né? Eu estou à disposição e para mim vai ser uma honra também. Eu estou pronto sempre. Depois é importante também o futebol de Goiás colocar aí os clássicos, né? Qual que é a diferença entre os clubes, né? Não pode falar com o coração, viu, Rafael? Você não vai fazer eu falar qual que é o seu time aqui, né? Então, colocar aí, porque o Atlético, o clássico Atlético e Goiás, que é importante, é história, né? Algumas pessoas aí colocam era profissionaliza, porque quer valorizar só as vitórias do Goiás. Não, tem que ser desde o dia que começou a jogar os dois clubes, né? Lógico, então, isso é história, isso é futebol. Isso, entre o Vila e o Atlético, né? Para a gente poder ter essa história. A história é importante demais. Aliás, nós temos uma história vasta porque temos adversário como o Vila, temos adversário como o Goiás, porque sozinho ninguém joga, né? É verdade. Valeu, Adson. Pode deixar. No dia que Atlético e Goiás voltarem a se enfrentar, vai ter aquele post do retrospecto lá. E eu sei por que você está fazendo essa cobrança, porque nós fizemos um levantamento aqui. Eu quero reconhecer o trabalho do Gerliezer Paulo. Tem feito um trabalho, assim, incansável nesses dias de quarentena, inclusive trabalhando muito em casa com os arquivos que nós levantamos. Estamos catalogando muitos jogos que até então não eram conhecidos. E logo, logo, muita gente no futebol goiano vai ter novidades, vai ter surpresas com relação aos retrospectos. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu vender meu peixe. Você que está acompanhando nesse momento aqui a live do Futebol de Goiás, nos dê uma ajuda. Siga lá, gente. Basta você seguir o nosso perfil aqui através do Instagram, no Facebook, estamos presentes, no Twitter também. Adson, muito obrigado mais uma vez por ter nos atendido. Sucesso para você. E essa foi a nossa forma de homenagear o Atlético Clube Goianiense e homenagear você também pelos seus trabalhos prestados ao Dragão. Bora agradecer ao Adson, né, Natália? Valeu, Adson. Obrigada, Adson. Parabéns pelo trabalho. Dragão na Série A mais uma vez. Parabéns também à torcida atleticana que está acompanhando a live do Futebol de Goiás. 83 anos de muita luta, mas de muita glória também, né, Adson? Talvez se não tivesse os desafios, eu nem estaria aqui, né? Porque a gente foi forte, conseguimos superar. Eu agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição. Um papo fora de hora, mas um papo gostoso, né? E pode contar comigo sempre, pelo respeito que eu tenho pelas suas pessoas, né? E eu espero que o Atlético possa superar esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, né? Espero que Deus nos ilumine, eu confio muito em Deus e Nossa Senhora, né? Em São Bento, que eu tenho aqui uma medalha. Não pode esquecer o São Bento. Não pode, né? E estou aqui na minha casa e com muita fé que a gente possa colocar o time para treinar o mais rápido possível, porque esse é meu maior objetivo nesse momento. Você já tem um dia? Não tenho, né? É torcer para esse vírus sair no vento aí, né? A gente tirar esse vírus aí do nosso caminho. Deus me livre. Lavar a mão? Bora lavar a mão, todo mundo? Isso é toda hora. A minha mão já está quase arrancando couro. Eu já sou chato com lavar a mão já. Tá certo. Mas você já tem um médico na família aí, o Pedro aí. O Pedro quer ser médico, né? A Cananda também quer ser médica. Vamos ver, eu torcer. Pelo menos eles não estão envolvidos com futebol, porque futebol é muito sofrimento. Você chega, em alguns momentos, torcendo muito contando muito com a vitória, vem a derrota, vem a frustração. Então você vive no céu e inferno a todo momento. Mas é o que eu gosto, e essa adrenalina, eu desafio uma pessoa a conhecer uma adrenalina tão forte como o futebol te proporciona. Valeu, Adson. Muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom, tá? Grande abraço, meus amigos. Fique com Deus e que Deus ilumine nosso Brasil para que passe o mais rápido possível esse vírus aí que está incomodando muito. Valeu, Adson Batista, presidente do Atlético. Quero te agradecer também. Obrigado, Natália. Obrigada pelo convite, Rafa. Foi um prazer. Gente, então, muito obrigado mais uma vez. Eu peço que quem está nesse momento nos acompanhando possa seguir o perfil do Futebol de Goiás. Temos muito conteúdo para apresentar. Estamos trabalhando muito nesse período de quarentena para que nos próximos dias nós possamos trazer novidades, fotos, vídeos. Teremos um novo site, um novo layout do Futebol de Goiás. Fiquem ligados, já quando da retomada do futebol, teremos um novo site que estamos lançando para você. Estamos aí investindo, trabalhando muito também, para que, de certa forma, possamos fomentar o futebol goiano. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau.